Ricardo Gomes, queria que você falasse um pouco mais então da Maria Corina, você que teve aí um certo convívio, e ela que foi indicada também para esse prêmio por uma lista, né, de senadores americanos, entre eles o Marco Rubio. O Marco Rubio, já citado pelo Trump, né, um dos maiores secretários de Estado do governo americano. Eu até fiz uma lista aqui dos meus favoritos, depois eu entro nisso. Mas a Maria Corina, em verdade, ela só não foi eleita presidente da Venezuela porque foi, por 2 vezes pelo menos, excluída da eleição. Nesta segunda vez, ela escolheu o candidato, apoiou o candidato, venceu as eleições, demonstrou que venceu as eleições, mas Nicolás Maduro tinha o controle do Tribunal Constitucional, que é também quem cuida das eleições na Venezuela. Imaginem vocês, né? Então, de novo, né, as semelhanças assustadoras, né, entre o que nós estamos assistindo e o que aconteceu lá. A Maria Corina, ela, por mais de uma vez, liderou essa oposição, no começo disputando espaço com Capriles, depois do desaparecimento, do fim político de Capriles, né? Foi Guaidó também compartilhou poder simbólico de liderança nessa oposição, né? Dividiu esse espaço com Guaidó que foi reconhecido por vários países como presidente eleito, e depois todos eles foram desaparecendo. E a oposição venezuelana, ela acabou se unindo não por uma decisão ou sequer pela necessidade política, mas por falta de opção. Maria Corina foi sendo aquela que resistiu à pressão, resistiu à pressão sobre a família dela. Esteve, como eu disse, né, ameaçada de prisão, foi presa, foi solta. Houve um sequestro, ela foi sequestrada pela polícia venezuelana, depois foi solta horas depois. Houve um verdadeiro terrorismo de Estado feito contra Maria Corina e ela foi resistindo. O partido dela, o Vente Venezuela, se tornou o grande partido de oposição e ela terminou tendo uma vitória, né? Não em nome próprio, mas no nome do González, uma vitória, venceu as últimas eleições e foi quando Maduro simplesmente disse azar do goleiro, né? Eu vou ficar... Descobri há pouco que essa é uma expressão mais usada no sul do Brasil do que no país inteiro. Azar do goleiro quer dizer dane-se, vou fazer o que eu quiser e acabou. E mandou as favas à opinião pública internacional e num autogolpe proclamou o resultado das eleições sem qualquer elemento de prova, né? Quando o grupo de Maria Corina Machado tinha conseguido mostrar os boletos das urnas lá, os canhotos das urnas eletrônicas, mostrando uma vitória avassaladora. É um Nobel que fortalece a resistência a uma das 2 grandes ditaduras da América Latina, né? Uma delas a cubana e a outra a venezuelana. Cuba teve um levante há poucos anos, um par de anos, teve um levante de movimentação na rua. A Venezuela já teve vários momentos de grande mobilização nacional, de milhões de pessoas marchando. O regime foi mais forte do que milhões de pessoas nas ruas. Também pode soar familiar para alguém. Agora, esse é um Nobel que dá força. Talvez renove as esperanças de um país que precisa urgentemente de esperança, precisa de um ânimo, recobrar um fôlego cívico para poder fazer frente à ditadura de Maduro. Teve gente que não gostou dessa indicação desse prêmio para Maria Corina Machado. Entre eles está o deputado federal Glauber Braga, colega aqui do Luiz Felipe, lá na Câmara dos Deputados. Você gosta quando fala assim, né, Luiz Felipe? Eu gosto. Só que o Glauber Braga é do PSOL, do Rio de Janeiro, e ele se manifestou da seguinte forma, olha só, olha que vergonha, a vencedora do Nobel da Paz é quem apoia a presença de embarcações militares dos Estados Unidos
na costa da Venezuela para ameaçar uma guerra contra o seu próprio país. Maria Corina Machado comentou a ação imperialista em tom elogioso, dizendo: Trump não está jogando. É um discurso até muito em linha com essa questão da soberania, né, de que ela estaria aqui traindo a pátria ao apoiar uma ação dos Estados Unidos justamente para salvar o próprio país que está mergulhado numa ditadura. Jean Turco, o seu comentário aí sobre essa vitória da Maria Corina e a esquerda, alguns setores da esquerda, né, claro, não todos, dizendo que não, que na verdade ela é uma golpista e não mereceria esse prêmio. Olha, como eu falei antes, merece, a meu ver, e merece muito. Quem sou eu para dar minha opinião, além do comitê do Prêmio Nobel? Uma das coisas, além da oposição corajosa por 20 anos contra uma ditadura e a luta pela democracia, pelos direitos humanos, uma das coisas de diferentes que ela fez e conseguiu em comparação a outros que também estão lutando na Venezuela contra um regime sangrento, é que todos devem se lembrar, e nós comentamos aqui, nas últimas eleições, todas as eleições foram roubadas, mas nas últimas eleições ela conseguiu um feito pela primeira vez desde o regime da Venezuela. Ela conseguiu demonstrar, ela conseguiu trazer os votos e publicar online os votos que foram checados, tanto pela União Europeia, quanto pela ONU, quanto pela United Press, pela Reuters, etc. E todos demonstraram que são os dados verdadeiros que as eleições foram vencidas pela oposição e o regime impediu a posse de fato. Eles não conseguiram nem fraudar as eleições. Então ela conseguiu um feito incrível nesse sentido. Sobre as críticas, o silêncio da oposição, gente, realmente é sempre a mesma coisa, é tribalismo, é muita baixaria, inclusive Glauber Braga, tudo bem, o cara ocupou a Câmara dos Deputados ali, etc. Mas deixa para lá agora, o Itamaraty ficar em silêncio, quando pela primeira vez uma mulher da América Latina recebe um prêmio Nobel pela Paz, um prêmio tão importante, o Itamaraty tão vocal em tudo que acontece ao redor do mundo e depois se cala num caso tão importante, porque por uma questão evidentemente que não é política de Estado, para se adaptar à política de governo, do governo atual, de um governo extremista, marxista, que apoia uma ditadura de fato, é isso que está fazendo, lembrando que, mesmo se não há uma defesa tão explícita do governo Lula, de fato é seu aliado. O governo Bolsonaro, precedentemente, reconhecia o governo de Guaidó e o governo Lula mudou este entendimento, reconhecendo o governo Maduro. Todos os embaixadores foram trocados. A precedente embaixadora da Venezuela no Brasil perdeu seu cargo, vive em condições complicadas, muito complicadas, tudo isso por responsabilidade deste governo extremista. Então, assim, o que eu sempre falo é, vejam, você pode ser até esquerdista e tudo, mas seja minimamente coerente, seja moderado, porque no resto do mundo, fora da América Latina, existe uma esquerda civilizada, moderada, que consegue ter valores de esquerda, sociais-democratas, quer ajudar os pobres, os últimos da sociedade, mas admite, reconhece o que todo mundo está vendo, que a Venezuela é uma ditadura, não é uma democracia, e tanto faz, pouco importa quem ajudar as pessoas, os venezuelanos, a se libertar daquele regime. Que seja o mesmo povo seria o ideal, mas o povo já foi desarmado, já não consegue, obviamente, mais ter força para se opor. Então, que sejam os americanos, os chineses, os brasileiros, os alienígenas, pouco importa. O que importa é a liberdade e os direitos humanos da população da Venezuela, que hoje é refém de um regime ditatorial, inclusive narco-estado. É isso que é. Mas, infelizmente, como se trata de extremistas que falam de democracia só da boca para fora e apoiam todas as piores ditaduras que tem no mundo, isso, infelizmente, é o esperado.